Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento do seu dia você está me escutando, mas seja qual for, que você se sinta acolhida por essa voz que agora fala com você. Meu nome é Lídia, tenho 74 anos, sou aposentada e durante a vida inteira fui conhecida como Irmã Lídia, a esposa do pastor, a filha do seu Agenor, a mãe da Rebeca. Tantos nomes que me deram, mas por muito tempo eu mesma não sabia quem era. Por mais de 20 anos fui sombra, por medo, por doutrina, por silêncio. E talvez você que me escuta agora já tenha sentido isso também. Aquela sensação de estar viva, mas não ser vista. De ser ouvida, mas nunca escutada de verdade. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começarmos, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Agora, respira comigo. Porque essa história começa lá atrás. Muito antes do silêncio. Começa numa cidadezinha pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo e onde o tempo parece andar mais devagar. Era o fim da década de 50, quando eu comecei a entender que ser mulher, naquela terra vermelha de Minas Gerais, significava se calar. Meu pai, seu Agenor, era o líder da nossa igreja e da nossa casa. Alto, seco, de olhar duro e voz firme. Quando ele falava, até os passarinhos paravam de cantar. Eu cresci ouvindo que o pai era a autoridade máxima, o representante direto de Deus no lar. Questionar ele era o mesmo que duvidar do próprio Senhor. Minha mãe, Dona Ruth, era o oposto. Mulher miúda, de passos leves e voz sussurrada. Sempre com um lenço amarrado na cabeça e a Bíblia aberta no colo. Ela me dizia que a mulher virtuosa é aquela que sabe seu lugar, que obedece sem discutir, que suporta em silêncio. O amor vem com o tempo, filha. Primeiro a gente serve, depois a gente sente. Eu ouvia isso desde criança, enquanto a ajudava a estender roupa no varal ou a descascar batata na cozinha. Nossa casa tinha 3 cômodos e um quintal cheio de galinhas. Um fogão a lenha que deixava a cozinha quente mesmo nos dias frios e uma varanda com um banco de madeira onde minha mãe sentava para costurar. As noites eram silenciosas, cortadas só pelo canto dos grilos e pelos hinos que meu pai colocava para tocar no rádio antigo da sala. Eu estudava na escola do bairro até a 4ª série. Depois disso, meu pai disse que já bastava. Para que mais que isso? Mulher não precisa de diploma. Precisa é de respeito e oração. Mas eu tinha um sonho. Queria ser professora. Eu olhava para minha professora, Dona Lúcia, com admiração. Ela usava óculos, tinha livros empilhados na mesa e uma caneta vermelha que me parecia um centro de poder. Quando ela me elogiava, eu sentia algo que não sabia nomear. Talvez fosse autoestima, talvez fosse esperança. Mas esses sentimentos não duravam muito. Bastava chegar em casa e ouvir o sermão do meu pai para lembrar quem eu era. Uma filha de crente, futura esposa de homem de Deus. Só. Foi nessa época, eu com meus 17 anos, que começou a circular na cidade um certo burburinho. Um novo pastor viria de outra cidade para assumir o púlpito da nossa igreja. Ungido, moço sério, temente ao Senhor, diziam. E ele chegou mesmo de terno escuro, cabelo alinhado, voz grave e uma Bíblia sempre debaixo do braço. Pastor Ademir. Eu lembro da primeira vez que o vi. A igreja estava cheia e ele subiu ao púlpito com a segurança de quem já se sentia dono daquele altar. Pregou bonito. As irmãs choravam. Os irmãos diziam amém a cada frase e minha mãe me cutucou discretamente no braço, como quem diz: presta atenção, filha. Eu prestei. Mas o que senti não foi arrepio, nem emoção. Foi desconforto. Algo na postura dele, no jeito como olhava ao redor. Me pareceu ensaiado demais. Passou pouco tempo até meu pai começar a convidá-lo para almoçar em casa. Ademir vinha, comia em silêncio, fazia orações longas e olhava para mim como quem mede um objeto. Nunca puxava assunto, mas sempre perguntava ao meu pai se eu sabia cozinhar, se eu acordava cedo, se eu lia a Bíblia com frequência. E meu pai respondia com orgulho:
Essa aqui foi criada para ser mulher de pastor. Foi numa dessas conversas que tudo se decidiu. Meu pai me chamou para conversar na sala, em um domingo depois do culto da noite. A luz fraca do lampião deixava o rosto dele ainda mais rígido. Ele me disse que tinha tido um sonho revelador. O Senhor me mostrou, Lídia. Você vai se casar com o pastor Ademir. É propósito divino. Minha boca secou. Eu tinha 18 anos. Mal sabia o que era gostar de alguém. Nem sabia se queria casar. Mas na nossa casa não existia o verbo querer. Existia o verbo obedecer. Minha mãe, de olhos marejados, só balançava a cabeça afirmativamente. Como se aquilo fosse uma honra. Como se fosse um prêmio. O noivado foi rápido. Um mês depois, estava tudo pronto. Vestido branco costurado por uma tia, buquê de flores do quintal, um salão improvisado com panos brancos e cadeiras de madeira enfileiradas. A igreja cheia, todos sorrindo, todos dizendo que eu era uma escolhida. Mas dentro de mim, um silêncio, um vazio. Eu olhava para frente, via Ademir de terno, sério como sempre, e pensava, e se eu não quiser? Mas essa pergunta morria antes de chegar à garganta. Na hora de dizer sim, minha voz mal saiu. Meu pai, parado ao meu lado, segurava firme meu braço. E eu repetia aquelas palavras como quem repete um versículo decorado. Casei no altar. Mas era um altar de sacrifício. Eu sabia. Só não sabia o quanto esse sacrifício ainda ia me custar. Na manhã seguinte ao casamento, quando acordei na casa que agora era minha, a primeira sensação que tive foi de falta de ar. O quarto era simples, com paredes de cal e uma cama que rangia a cada movimento. A janela dava para o quintal seco, sem flores, sem vida. Era ali que eu ia morar, com um homem que eu mal conhecia e que até então nunca havia me olhado nos olhos por mais de 5 segundos. Nos primeiros dias havia uma gentileza contida. Ademir não era carinhoso, mas também não era agressivo. Mantinha os gestos controlados, como quem mede cada palavra. O café deve estar pronto às 6. O feijão tem que cozinhar no ponto certo. O culto é prioridade. Eu ouvia e obedecia. Sentia medo de errar, medo de desapontar, medo de ser chamada de rebelde, porque na linguagem dele, qualquer opinião minha era sinal de rebeldia. Nos almoços de domingo, recebíamos visitas da igreja. Ademir colocava a melhor toalha na mesa, sorria comedidamente, fazia orações longas e bonitas. Às vezes, eu me pegava pensando, será que sou só eu que não enxerga essa luz que todos dizem que ele tem? Certa tarde, quando fui buscar um pão na padaria da esquina, encontrei Neide, minha amiga de infância. Ela me abraçou com força e me perguntou como estava sendo a vida de casada. Eu quis dizer tudo, mas disse só, está tudo bem. Ela me olhou nos olhos como quem não acredita, mas respeita. Me falou que sentia minha falta, que agora eu andava sumida. Respondi que era o tempo, a rotina. Mas a verdade é que Ademir já tinha começado a me proibir de vê-la. No mesmo dia, ele me perguntou com aquele tom calmo e cortante. Por que demorou tanto para voltar? Eu expliquei que tinha encontrado a Neide e conversado um pouco. Ele abaixou o jornal devagar e me respondeu. Não acho adequado você andar com ela. É uma má influência. Uma mulher que desobedece aos mandamentos. Se você se unir a quem desafia a palavra, vai colher o mesmo castigo. Depois disso, nunca mais vi Neide. Pelo menos, não por muitos anos. E o pouco de leveza que ela trazia para mim também foi embora. Com o tempo, Ademir começou a interferir até nas minhas roupas. Dizia que saía acima do joelho era indecente, que blusas claras demais podiam distrair os irmãos da igreja. Me deu 2 saias longas, um par de meias grossas e um casaco escuro. Mulher de pastor precisa se vestir com sobriedade. A palavra dele era lei. Eu aceitava tudo. Aceitava como quem aceita uma sentença. Porque, no fundo, eu acreditava que obedecer era meu papel. Os dias foram ficando todos iguais. Eu acordava cedo, preparava o café, lia a Bíblia, limpava a casa, cozinhava. À noite íamos à igreja. Sentávamos sempre na primeira fileira.
Eu ao lado dele, calada. Ele subia no púlpito com aquela voz firme e todos escutavam atentos. Eu também escutava, mas de outro jeito. Cada vez mais eu percebia que aquele homem que pregava sobre amor, respeito e perdão não era o mesmo que vivia comigo. Havia um abismo entre o púlpito e a nossa sala. Dentro de casa, as palavras dele eram ordens. Não havia conversa, só imposição. Quando eu tentava dizer algo, por menor que fosse, ele rebatia com um versículo. Dizia que a mulher sábia edifica o lar com o silêncio, que era preciso humildade para ser moldada, que o barro não questiona a mão do oleiro. Aos poucos, eu fui me calando, primeiro por fora, depois por dentro. Me calei nas palavras, nos desejos, nos pensamentos. Me anulei sem perceber, e ninguém notava, porque por fora éramos o casal modelo da igreja. Lembro de um dia, quando uma das irmãs comentou comigo no fim do culto: "Você é tão abençoada, Lídia. Seu marido é um homem de Deus." Eu sorri, mas por dentro tive vontade de gritar, porque ninguém via o que eu vivia. E mesmo se vissem, será que acreditariam? Foi nesse tempo que descobri que estava grávida. Não sei explicar o que senti. Pela primeira vez em muito tempo, meu coração bateu diferente. Pensei que talvez, com um filho, as coisas mudassem, que Ademir amolecesse, que eu mesma me sentisse mais viva. Guardei a notícia por alguns dias, com medo da reação dele. Quando finalmente contei, ele apenas disse: "É bênção, mas agora você precisa redobrar a vigilância. Grávida ou não, seu papel continua sendo obedecer." Não houve abraço, nem sorriso, nem uma pergunta se eu estava bem. Mas ainda assim, eu decidi que aquele bebê seria minha esperança. Comecei a conversar com ele em segredo, acariciando a barriga que ainda nem aparecia. Me imaginava ensinando coisas que eu nunca pude aprender, protegendo de dores que eu conhecia bem demais. Enquanto isso, a gravidez se tornava o único ponto de luz nos meus dias. Eu acordava pensando em nomes, imaginando roupinhas, sonhando com um quartinho enfeitado com pano bordado por mim mesma. À noite, quando Ademir dormia, eu escrevia pensamentos em pedaços de papel que escondia atrás da Bíblia, como se minha alma, ali, tivesse permissão para existir. Mas mesmo com a gestação, o controle dele não diminuiu. Pelo contrário. Começou a escolher até o que eu podia comer, quais visitas eu podia receber. Minha mãe veio me ver uma vez, e eu reparei no olhar dela. Não era de orgulho, era de conformismo. Ela me perguntou se eu estava sendo uma esposa dedicada. Eu disse que sim, e ela me respondeu: "Então Deus vai te honrar." Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por dias, como se bastasse suportar para ser digna de uma bênção. Como se aguentar dor fosse virtude. Eu tentava acreditar. Tentava com todas as forças. Mas às vezes, quando me olhava no espelho, não me reconhecia mais. Era como se aquela menina que sonhava em ser professora tivesse sido engolida por uma sombra. Mesmo assim, eu insistia na ideia de que aquele filho seria diferente. Seria meu ponto de recomeço, meu elo com o mundo, meu motivo para continuar. Mal sabia eu que aquela esperança também estava prestes a ser arrancada. O tempo parecia correr devagar quando eu acariciava a barriga, já começando a se arredondar. Estava com 5 meses de gestação e, mesmo sem saber ainda o sexo do bebê, eu chamava ele de Elias. Escolhi esse nome em segredo, sem contar para ninguém, nem mesmo para minha mãe. Era a forma que eu encontrei de sentir que aquilo era meu corpo, meu filho, minha escolha, ainda que fosse só no pensamento. Eu bordava um paninho com o nome dele todas as tardes, escondida. Usava linha azul, mas mais pela simbologia da esperança do que pela ideia de ser menino. Elias, o Senhor é meu Deus. Era isso que eu repetia para mim mesma quando a tristeza apertava. E apertava com frequência. Porque mesmo com a gravidez, Ademir não mudou. Continuava me tratando com frieza. Nunca passou a mão na minha barriga, nunca perguntou se eu precisava de algo, nunca esboçou um sorriso quando mencionei qualquer detalhe da gestação.
Houve uma manhã em que acordei com cólicas fortes. Achei que fosse coisa da gravidez. Tentei não dar importância, como sempre fazia com qualquer dor. Fiz o café, varri a casa, coloquei o arroz no fogo, mas no meio da manhã senti algo escorrendo pelas pernas. Corri para o banheiro e vi o sangue. Um vermelho vivo, desesperador. A dor aumentava. Me curvei no chão, sentindo a alma sair junto com cada contração. Gritei por Ademir, mas ele estava na igreja, em reunião com os presbíteros. Sozinha, sem saber o que fazer, me arrastei até o quarto. Senti quando tudo se rompeu. E ali, sobre o lençol branco, o que restava da minha esperança veio ao mundo, sem vida. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando Ademir chegou e viu a cena, não demonstrou choque, nem tristeza. Apenas me olhou com raiva e disse que era castigo. Você deve ter pecado em pensamento. Deus sabe o que se passa no coração. Esse era o preço. Fiquei paralisada. Senti o mundo girar. E ainda tive que ouvir dele que ninguém poderia saber. Você vai se levantar, limpar tudo e seguir. Isso é entre nós e Deus. A igreja não precisa carregar seus erros. Enterramos o bebê no fundo do quintal. Uma covinha rasa, cavada por ele com uma enxada. Me proibiu de pôr cruz, nome, qualquer sinal. Era só um feto, ele disse. Mas para mim era Elias. E junto com ele, enterrei também minha voz. Porque foi nesse dia que eu percebi. Não havia mais ninguém para me ouvir. Nem na terra, nem no céu. Passei dias em silêncio. Minha mãe veio nos visitar e percebeu que eu estava pálida. Perguntou se estava tudo bem. Eu menti. Disse que era só cansaço. Ela me aconselhou a repousar mais, ler mais a Bíblia. E foi nesse ponto que comecei a escrever. Peguei um caderno velho que tinha guardado desde o colégio, escondido no fundo do guarda-roupa. Nas primeiras páginas, escrevi o nome dele, Elias. E abaixo, tudo o que eu senti naquele dia. A dor, a solidão, o sangue, o silêncio. Era como se minha alma precisasse existir em algum lugar, mesmo que fosse escondida entre folhas amareladas. A partir dali, o diário virou meu refúgio. Escrevia à noite, quando Ademir dormia. Cada palavra era um grito abafado, cada página, uma fresta de liberdade. Comecei a registrar também frases que ele dizia, reações que me feriam, lembranças que eu queria guardar para não esquecer quem eu era antes de tudo. Uma semana depois da perda, Ademir pregou um sermão que me fez tremer. Falava sobre mulheres inférteis, sobre vasos rachados que não conseguem conter a bênção. Dizia que há esposas que não foram feitas para gerar, que Deus escolhe a quem dar o fruto do ventre e que quando ele recusa é por justiça. A igreja chorava. Algumas mulheres se levantavam em oração. Eu, sentada na primeira fileira, sentia minha pele queimar. Aquilo era para mim. Era como se ele tivesse colocado minha dor em público, mas travestida de doutrina. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas eu sabia, e ele também. E naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Não foi o amor, porque eu nunca amei aquele homem. Não foi a fé, porque ainda não conseguia duvidar de Deus. O que quebrou foi a crença de que minha dor era necessária. Pela primeira vez, comecei a pensar que talvez não fosse. Mas o pensamento vinha como um sussurro e ia embora com culpa. Eu me achava ingrata. Pensava que era o diabo tentando me desviar. Chorava de madrugada pedindo perdão por duvidar, por querer entender, por desejar um alívio. Ainda não tinha força para confrontar o mundo ao meu redor. Mas o diário, aquele caderno escondido, era o único lugar onde eu podia ser inteira. Naquele mesmo mês, saiu na televisão a notícia do casamento da princesa Diana com o príncipe Charles. Todo mundo comentava o vestido, a cerimônia, os cavalos. Eu, sentada diante da TV da vizinha, só conseguia olhar para a cara dela e pensar: será que ela escolheu esse casamento? Era 1981. O mundo inteiro parecia sorrir para aquela imagem de conto de fadas. Mas eu sabia que por trás de véus, às vezes, moram prisões. Voltei para casa naquele dia e escrevi no diário:
O mundo aplaude quem obedece, ninguém pergunta se a alma está feliz. Foi a primeira vez que escrevi uma frase sem choro, com raiva. Um tipo de raiva que me assustou, mas que também me fez sentir viva. Eu ainda era uma sombra. Ainda obedecia. Ainda acordava todos os dias para preparar o café de um homem que me chamava de esposa, mas me tratava como serva. Mas agora existia um caderno com minha verdade. Um nome enterrado no quintal que ninguém conhecia, mas que eu repetia todas as noites antes de dormir. Elias, meu filho, meu primeiro grito, mesmo sem voz. Depois que Elias se foi, passei muito tempo sem conseguir encostar a mão no próprio ventre. Parecia que ali só morava a dor. E ainda assim, a vida encontrou um jeito de se fazer presente de novo. Não sei dizer se foi esperança ou ironia. Só sei que, cerca de 2 anos depois daquela madrugada silenciosa no quintal, meu corpo voltou a me surpreender. Um enjoo persistente, um atraso, um teste de farmácia comprado às escondidas, e lá estava, a notícia de uma nova gravidez. Dessa vez, não senti euforia. Senti medo. Medo de amar e perder de novo. Medo de me apegar. Medo de contar e ser humilhada mais uma vez. Escondi a notícia o quanto pude. Só revelei quando a barriga já não me permitia negar. Ademir reagiu com o mesmo distanciamento de antes. Disse apenas que agora era minha obrigação ser ainda mais exemplar, porque uma criança estava a caminho e o testemunho da esposa do pastor precisava ser irrepreensível. Mas algo era diferente. Dentro de mim, algo estava mudando. Como se uma semente de resistência tivesse brotado no exato lugar onde antes havia só luto. Eu ainda escrevia no meu diário. Ali, entre as anotações sobre as tarefas diárias e os versos da Bíblia que eu relia buscando consolo, comecei a escrever também para essa nova vida. Não dei nome, não quis nomear o medo, mas escrevia com ternura, como se cada palavra fosse um cobertor, e aquilo me dava força para continuar. Quando a criança nasceu, numa madrugada quente de primavera, eu não chorei. Estava tão atordoada com a dor física e emocional que apenas a observei, silenciosa. Uma menina. Pele clara, bochechas arredondadas, olhos grandes e fechados. Rebeca. Foi o nome que escolhi ainda na maternidade, sozinha. Ademir só aceitou porque era um nome bíblico. Eu, no entanto, escolhi porque sentia que ela seria minha coragem. Meu recomeço. Nos primeiros dias em casa, Rebeca chorava muito. Eu passava as noites em claro, embalando aquela menina franzina com braços trêmulos e um coração dividido entre a gratidão e o pavor. Mas aos poucos, quando ela se acalmava no meu colo, quando segurava meu dedo com aqueles dedinhos finos, algo novo nascia em mim, vontade de proteger. E pela primeira vez, eu não queria só sobreviver. Eu queria ser escudo. Minha mãe veio nos visitar. Olhou a neta no berço e, com voz embargada, disse que agora eu tinha uma missão maior. Ensine essa menina a obedecer, Lídia. Como eu te ensinei. Mulher precisa saber o seu lugar desde cedo. Eu balancei a cabeça, mas dentro de mim algo gritava. Não. Eu não ia ensinar minha filha a se calar. Não ia repetir com ela o que fizeram comigo. Ainda que em silêncio, eu comecei a traçar um novo caminho. Ademir, por outro lado, parecia completamente alheio à presença da filha. Dizia que não tinha tempo para coisa de mulher. E a cada dia, o peso da ausência dele só aumentava dentro da casa. Não ajudava, não perguntava, não sorria. Às vezes, passava dias sem sequer encostar na filha. Só se importava com os compromissos da igreja, com as reuniões, com as aparências. E quando eu dava sinais de cansaço, ele dizia: "Foi para isso que Deus te chamou. Ser auxiliadora. Aguente com dignidade." Enquanto eu amamentava, escrevia. Anotava tudo, os horários das mamadas, os choros, as primeiras risadas. Era meu jeito de manter a sanidade. Eu olhava para Rebeca e via ali uma versão pequena de mim mesma, mas ainda intacta, ainda não moldada pela obediência. E eu prometi, mesmo sem dizer em voz alta: "Você não vai viver o que eu vivi,
Eu não vou deixar. Foi nessa fase que o último fio de liberdade que eu ainda tinha também foi cortado. Neide, minha amiga de infância. Ela continuava sendo assunto na cidade. Já andava com roupas consideradas mundanas, tinha começado a trabalhar em um posto de saúde e, dizem, até cortado o cabelo curto. A igreja decidiu expulsá-la oficialmente, com direito a pronunciamento no culto e tudo. Má influência, boca rebelde, semente de confusão. Essas foram algumas das palavras usadas por Ademir no púlpito. Eu ouvi tudo calada, mas o peito ardia. Porque para mim, Neide era só uma mulher que não aceitava viver com mordaça. Nunca mais a vi. Não tive sequer como me despedir. E ali, naquele domingo em que ela foi publicamente excluída, eu soube que estava sozinha. Não havia mais ninguém entre mim e ele. Só a minha filha. E o diário. O tempo passou, e Rebeca foi crescendo. Cada pequeno gesto dela era um lembrete do que ainda existia de bom na minha vida. Quando ela sorriu pela primeira vez, eu chorei escondida no banheiro. Quando disse, mamãe, meu coração explodiu. Quando andou, tropeçando nas próprias pernas, eu desejei poder tropeçar também. Tropeçar para fora daquela vida, para outro lugar, para qualquer espaço onde eu pudesse ser mais do que apenas a esposa do pastor. Lembro que no ano seguinte ao nascimento dela, em 1978, minha vizinha me contou, toda animada, que o Roberto Carlos ia lançar um disco novo com uma música chamada Café da Manhã, em dueto com a Alcione. Ela colocou no rádio e eu fiquei ouvindo aquela letra sobre cumplicidade, sobre partilha. Um homem que fala com a mulher com delicadeza. Aquilo me pareceu ficção, mas de alguma forma me dava esperança de que aquilo existia em algum lugar. Uma noite, escrevi no diário: talvez eu não possa mudar o mundo, mas posso criar uma filha que saiba que tem direito à voz. Rebeca dormia tranquila no bercinho ao lado, e eu acariciava seus cabelos com os dedos finos. A cada dia, ela me fortalecia. E mesmo que ninguém visse, mesmo que ninguém entendesse, eu sabia. Era ali que começava a minha revolução. Pequena, silenciosa, mas minha. Rebeca tinha uns 10 anos quando comecei a perceber que o que eu vivia em casa talvez não fosse só dor minha. Comecei a observar o que acontecia fora também, com outras meninas, outras famílias da igreja. O que antes eu chamava de zelo pastoral, de carinho de líder, passou a me incomodar. Eram gestos pequenos, mas insistentes. Um toque demorado no ombro, um elogio disfarçado no fim de um culto, uma carona oferecida só para certas jovens, um presentinho dado com um sorriso que eu conhecia bem. Eu via e fingia não ver, mas anotava. Comecei a escrever tudo no diário. O nome das meninas, os horários, as palavras que ele usava. Um dia, vi ele entregando um bilhete dobrado a Joelma, uma das jovens do coral. Ela ficou vermelha, escondeu o papel na bolsa e saiu pela lateral da igreja com os olhos baixos. Eu quis correr atrás, quis perguntar o que havia ali, mas não podia, não naquele momento. Em casa, Ademir seguia sendo o mesmo. Frio, silencioso, implacável. Eu já conhecia o roteiro. Sabia quando ele ia reclamar do tempero, da roupa, do tempo que eu demorava para atender à porta. Sabia o momento exato em que o tom de voz dele mudava de gentil para cruel. E aprendia a antecipar suas reações como quem estuda um predador. Mas agora, com Rebeca crescendo e começando a participar mais da igreja, no grupo das crianças, nas cantatas, nos ensaios, meu medo ganhava novas formas. Eu comecei a vigiar, a ficar no fundo da igreja só observando, a acompanhar o olhar de Ademir quando ele andava entre os bancos. E vi que ele olhava mais tempo para as meninas do que para os meninos. Vi que ele preferia conversar com elas a sós. Vi o mesmo padrão se repetindo. Foi então que notei a ausência de Selma, uma jovem quieta, doce, que participava dos cultos com a mãe. Um domingo ela estava lá, cantando com o grupo. No outro, sumiu. Ninguém comentava. Quando perguntei para a dona Terezinha, ela me disse que a família se mudou de repente por motivos pessoais. Eu estranhei. Selma era ativa, querida.
Não parecia alguém que simplesmente sumiria. Comecei a anotar também isso. Enquanto isso, a reputação de Ademir na cidade crescia. Ganhava convites para pregar em outras congregações, era elogiado nos almoços da igreja, recebia donativos, presentes, agradecimentos. As pessoas falavam dele como se fosse um homem de Deus fora do comum. Diziam que sua palavra tinha peso, que sua oração abria os céus. E eu ouvia tudo em silêncio, sentada no banco, com Rebeca encostada no meu ombro, sem saber ainda o que havia por trás daquele terno preto e da voz serena. Até que um dia, o acaso me presenteou com um respiro. Eu tinha marcado uma consulta médica numa clínica da cidade vizinha. Era só um exame de rotina, um ultrassom que o posto de saúde havia agendado para mim. Fui sozinha. Ademir estava ocupado com uma reunião da liderança. Cheguei cedo e sentei na sala de espera com um livro velho na mão. Não conseguia me concentrar. Minha cabeça fervia com tudo o que eu vinha observando. De repente, ouvi uma voz familiar chamar meu nome. Lídia? Olhei para cima e vi Neide. Meu coração quase saiu pela boca. Ela estava ali, de uniforme branco, prancheta na mão, cabelos curtos e um sorriso largo no rosto. Parecia mais leve, mais viva. Diferente da menina que eu conheci, mas ainda assim, a mesma Neide de antes. Ela me abraçou com força e disse que trabalhava ali há alguns anos. Perguntou como estava minha filha. Falou sem julgamento, com olhos sinceros. Eu quis chorar, contar tudo, me jogar naquele abraço e dizer que nada estava bem. Mas a voz não saiu. Só consegui sorrir. Ela entendeu. Me disse que eu estava diferente. Tem tristeza no seu olhar, Lídia, mas também tem alguma coisa nascendo aí dentro. Eu vejo. Foram essas palavras que me acompanharam de volta para casa naquele dia. Chegando em casa, escondida no banheiro, escrevi no diário: reencontrei Neide. Ela é prova de que é possível sair, e seguir, e sobreviver. Talvez um dia eu consiga também. O reencontro me deu forças para continuar observando. Não era hora de falar ainda, mas eu precisava entender o que estava acontecendo ao meu redor e dentro de mim. A cada culto, a cada conversa, eu prestava atenção em tudo. Comecei a perceber outras meninas que recebiam mais atenção. Algumas ganhavam Bíblias novas, outras eram chamadas de filhas espirituais de Ademir, e os pais achavam tudo lindo, chamavam de cuidado pastoral. Eu sabia que havia algo errado. O mesmo sentimento que tive quando enterrei Elias no quintal, agora crescia de novo. Aquela dor que ninguém vê, mas que vai tomando o corpo devagar, até não caber mais. Foi nesse tempo que Rebeca começou a escrever bilhetinhos para mim. Coisas simples como: te amo, mamãe, você é a melhor mãe do mundo, desenhinhos de flor com palavras de carinho. Eu guardava cada um. Colava nas últimas páginas do diário como um lembrete do que eu precisava proteger. A casa ainda era escura. A igreja ainda era cega. Mas agora eu tinha uma centelha. E eu sabia, alguma coisa ia mudar. Rebeca tinha 14 anos quando notei que ela começou a se retrair. Não era mais a menina falante que desenhava bilhetes coloridos para mim. Começou a chegar dos cultos calada, a passar mais tempo no quarto, a mudar de assunto quando eu perguntava sobre o grupo de jovens. Eu tentei não pressionar, mas o meu instinto já sabia. Alguma coisa estava errada. Foi numa noite de terça-feira, depois de um estudo bíblico, que notei o olhar de Ademir sobre ela. Um olhar que eu conhecia muito bem. O mesmo que ele lançava sobre as meninas da igreja quando achava que ninguém estava olhando. Naquele dia, ao voltarmos para casa, ele falou com naturalidade que havia um jovem seminarista, rapaz de oração, que ele achava ideal para Rebeca começar a orar junto. Disse que era bom ela se preparar para um futuro abençoado, como esposa de um servo fiel. Meu sangue gelou. Foi como ouvir um eco do passado. O mesmo discurso que meu pai usou comigo. As mesmas palavras, a mesma pressa disfarçada de zelo. Rebeca baixou os olhos. Eu percebi o desconforto dela, mas ela não disse nada. Ademir, por sua vez, parecia satisfeito.
Já arquitetava encontros casuais com o rapaz na porta da igreja, convites para ensaios, visitas pastorais, tudo com aquele disfarce de espiritualidade. Eu fiquei em alerta. Passei a acompanhar Rebeca com mais atenção. Observei seus gestos, seus silêncios, e me senti impotente. Era como se um ciclo estivesse se repetindo diante dos meus olhos, e eu presa dentro dele, de novo. Mas foi alguns meses depois, quando Rebeca completou 15 anos, que tudo mudou. Eu lembro como se fosse hoje. Era um domingo à tarde. O sol batia forte na varanda e o rádio da vizinha tocava uma música da Rosana. Aquela, O Amor e o Poder, que vivia tocando nas novelas. Rebeca entrou pela porta com os olhos vermelhos, as mãos trêmulas e, antes mesmo de dizer qualquer coisa, desabou no meu colo. Chorava sem conseguir formar frases. Eu a envolvi nos braços e, com o coração aos pulos, só consegui perguntar: "O que foi, minha filha?" Ela, entre soluços, me disse que o pai havia a chamado para conversar no gabinete pastoral. Disse que era só uma orientação sobre a vida espiritual dela. Mas, durante a conversa, ele se aproximou demais. Tocou no ombro, depois na perna. Um toque demorado, desconfortável. Disse que ela era linda, que o Espírito Santo tinha um plano especial para ela, que havia um brilho diferente nela. Rebeca disse que ficou paralisada. Não entendeu direito o que estava acontecendo, mas sentiu o estômago embrulhar, a garganta fechar. Saiu de lá correndo, e agora estava ali, no meu colo, pedindo desculpa por sentir aquilo, pedindo perdão por pensar mal do pai. Eu senti o mundo girar. O peito apertou como nunca antes. Era como se todo o sangue do meu corpo tivesse virado pedra. Levantei, fui até o quarto e encarei Ademir, que lia a Bíblia como se fosse o homem mais santo da terra. A voz me saiu firme, quase fria. Perguntei o que ele tinha feito com nossa filha. Ele levantou os olhos lentamente, como quem é interrompido por uma bobagem. Disse que eu estava ficando louca, que Rebeca era sensível demais, imaginativa, que ele só tinha conversado sobre assuntos espirituais. "Você está me acusando de quê?" Ele perguntou, com a calma de quem sabe manipular. Respondi que não precisava acusar. Eu via, eu sabia, e mais do que tudo, eu sentia. Ele riu. Riu como quem tem certeza de que ninguém vai acreditar em mim. E me disse com todas as letras: "Você está doente. Sua mente está contaminada pelo diabo. Cuidado para não criar fantasias e fazer sua filha carregar essa culpa." Rebeca escutou parte da conversa da porta. Quando a chamei de volta, ela já estava hesitante. Perguntava se não tinha mesmo exagerado, se talvez tivesse confundido. Ademir tinha conseguido, em poucos minutos, plantar a dúvida nela. E eu sabia exatamente o que era isso. Sabia o que era duvidar do próprio corpo, do próprio instinto, porque alguém com uma Bíblia na mão dizia que era pecado sentir desconforto. Mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim se transformou. A mãe que eu me prometi ser despertou. Peguei Rebeca nos braços de novo e disse, com toda a firmeza que existia em mim: "Você não está errada. Nunca mais duvide do que sentiu." Naquela noite, não dormi. Andei pela casa em silêncio, com os pés descalços, ouvindo os grilos do quintal e sentindo a raiva ferver. Voltei ao diário. Escrevi tudo, cada palavra de Rebeca, cada reação de Ademir. As páginas pareciam arder, mas ardiam como fogo que purifica, não como ferida. Passei a observar tudo de forma ainda mais atenta. Acordava mais cedo para conferir onde ele ia. Vasculhava as gavetas quando ele saía. Lia bilhetes esquecidos, anotava nomes. Meu coração batia acelerado, mas já não era só medo. Era fúria, era instinto. Eu não sabia exatamente o que ia fazer, mas uma coisa eu tinha certeza: ele não ia tocar na minha filha de novo, nem nela, nem em ninguém. Aos poucos, Rebeca voltou a confiar. Nos dias seguintes, ela se aproximava mais de mim. Passou a me contar coisas da escola, das colegas, do que sentia. E eu vi ali, na forma como ela se permitia ser ouvida, que ainda havia tempo, que ela não estava quebrada, que se eu ficasse firme,
ela poderia sair inteira dessa história. Mas dentro da casa, tudo seguia como se nada tivesse acontecido. Ademir, agora mais cauteloso, mantinha a postura de sempre. Na igreja era luz, em casa era escuridão. Só que agora eu enxergava cada sombra. E foi aí que a minha vigilância começou. Com olhos de mãe e alma de mulher que já não aguentava mais fingir que não via. Depois daquela tarde em que Rebeca chorou no meu colo, minha vida virou outra. Não de forma visível, porque por fora tudo parecia o mesmo. A mesma rotina, os mesmos cultos, os mesmos sorrisos forçados no portão da igreja. Mas por dentro havia algo novo. Eu já não era mais só medo. Agora era também vigília. Era também uma mulher de olhos abertos, com o coração em brasa. Uma mãe. Eu comecei a vigiar os passos de Ademir como quem cuida de um inimigo. Sem ele perceber, comecei a vasculhar as gavetas do escritório, abrir pastas, conferir envelopes. Foram semanas sem dormir direito, aguardando os momentos em que ele saía para as reuniões do presbitério ou para visitas pastorais. Foi numa dessas tardes silenciosas que encontrei a primeira carta. Era um envelope bege, dobrado e mal escondido no fundo da gaveta de correspondências. A letra dele era firme, sempre igual, com versículos entrelaçados com palavras de afeto suspeito. A destinatária era uma jovem da igreja, dessas que costumavam ficar no grupo das ajudantes do pastor. A carta começava com uma saudação religiosa, mas depois deslizava para um terreno nebuloso. Elogios à beleza da moça, comentários sobre como o coração dela pulsava diferente e, no fim, um convite velado para uma conversa mais íntima sobre a fé. Na hora, meu estômago revirou. Aquilo não era orientação espiritual. Era sedução disfarçada de santidade. Era pecado travestido de oração. Guardei a carta no fundo do meu armário, dentro de uma Bíblia antiga que ninguém mais abria. E continuei procurando. Em poucos dias, encontrei mais 2 bilhetes. Um com a letra de uma menina e outro com a caligrafia dele, assinando "Em Cristo, com carinho especial". Fui anotando tudo em um caderno novo. O diário já não dava conta. Precisei separar as emoções das evidências. Mas eu sabia que provas podiam sumir, que bilhetes podiam ser rasgados, que letras podiam ser negadas. Então resolvi fazer cópias. Fui até a papelaria da dona Marlene, uma mulher de meia idade que sempre me tratou com respeito, embora nunca fôssemos próximas. Levei os papéis enrolados dentro de uma revista velha e pedi que ela tirasse cópias, sem perguntar nada. Ela olhou os papéis, depois olhou para mim. Não disse uma palavra. Apenas passou o carimbo na máquina e começou a copiar. Quando me entregou os papéis, segurou minha mão por um segundo a mais e disse baixinho: "Seja forte." Aquilo me desarmou. Saí da loja com os olhos molhados, mas com o coração um pouco mais firme. Às vezes, o apoio mais profundo vem do silêncio. Naquele mesmo mês, tomei coragem e procurei Neide. Liguei da farmácia da cidade vizinha, no único telefone público que ficava nos fundos da farmácia São João. Ela atendeu e eu disse apenas: "Sou eu." Ela entendeu. Me convidou para um café na casa dela numa tarde de quarta-feira. Fomos para o quintal, sentamos numa mesa simples com toalha de plástico florido. Neide me ouviu em silêncio enquanto eu contava tudo, desde o toque em Rebeca até as cartas. Seus olhos não arregalaram, nem ela interrompeu. Só respirava fundo e apertava minha mão. Quando terminei, ela me disse algo que ecoa até hoje. "Lídia, você não está louca. Ele é que é doente. E se você não parar isso agora, outras vão passar pelo mesmo. Ou pior." Foi ela quem me sugeriu procurar Selma. Disse que tinha ouvido falar que ela estava morando em um bairro afastado, com uma tia. Estava reclusa, vivendo de pequenos trabalhos, evitando gente da igreja. Neide me passou o endereço, e eu fui. Tremendo, mas fui. Selma me recebeu com desconfiança. Estava mais magra, com os olhos fundos e a fala baixa. Era como se carregasse anos de vergonha nas costas. Quando me apresentei e disse o motivo da visita, ela sentou na beirada do sofá e não disse nada por minutos. Depois, chorou.
Chorou tanto que eu pensei em ir embora, mas ela segurou minha mão e disse: Eu sabia que um dia alguém ia voltar. Eu só não achei que seria você. Conversamos por horas. Ela me contou o que viveu com Ademir quando tinha 17 anos. Os convites para conversas em oração, os toques, as palavras, os medos. Contou que tentou falar com a mãe na época, mas foi chamada de ingrata. Disse que preferiu sumir do que carregar aquele fardo na igreja. Ela me pediu perdão por não ter força para falar antes. E eu pedi que ela escrevesse. Uma carta, um relato, com tudo. Ela hesitou, mas aceitou. Disse que precisava colocar para fora. Uma semana depois, recebi o envelope dela, entregue por Neide. Era uma carta forte, com detalhes, datas, nomes. Guardei como um tesouro. Agora eu tinha mais do que palavras soltas. Tinha uma verdade escrita pelas mãos de uma sobrevivente. Naquela mesma noite, abri o diário antigo. Aquele onde eu escrevi sobre Elias pela primeira vez. E escrevi de novo o nome dele. Mas dessa vez como um selo, como um voto. Elias, meu filho, você me ensinou a gritar sem voz. Agora eu vou gritar por nós dois. Rebeca me observava mais de perto nessa época. Ela sabia que eu andava estranha. Um dia, entrou no quarto e me perguntou se estava tudo bem. Eu disse que estava fazendo o que precisava ser feito. Ela me olhou com aqueles olhos atentos, já não tão infantis, e respondeu: Se for por mim, pode fazer tudo, mãe. Naquele momento, eu percebi. Não era mais só por mim, nem só por Rebeca. Era por todas, as que vieram antes, as que poderiam vir depois. Era por Selma, pela Joelma, que andava calada nos cantos da igreja. Pelas meninas que ainda nem tinham idade para entender o perigo que se disfarçava de bênção. Eu não sabia como, nem quando. Mas agora eu estava pronta. Eu sabia que estava entrando numa guerra. Que ao cruzar a porta daquela sala de reuniões atrás do altar, onde se encontravam os homens que comandavam a igreja, minha vida mudaria de novo. Mas era uma mudança que agora eu escolhia. Não era mais imposição. Era coragem. O presbitério se reunia toda a primeira segunda-feira do mês. Era uma sala estreita, com mesa de madeira escura, cadeiras enfileiradas e cheiro de papel antigo misturado com café fraco. Entreguei os envelopes sem tremer as mãos. Dentro deles estavam as cópias dos bilhetes, a carta de Selma, anotações datadas do meu próprio caderno. Eles abriram, olharam por cima, se entreolharam. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Eu permaneci de pé. Quem primeiro quebrou o silêncio foi o irmão Moacir, um dos mais antigos e mais respeitados. Sempre usava terno azul marinho e gravata vermelha, tinha a fala pausada e uma expressão que fingia compaixão. Ele passou a mão no queixo, olhou diretamente nos meus olhos e disse: Irmã Lídia, precisamos ter muita cautela com acusações como essas. Estamos falando de um homem de Deus. Respondi que já não tinha dúvidas, que tudo o que estava ali eram fatos, não impressões, que não queria mais viver calada sabendo o que sabia. A reação foi imediata. Tentaram me desacreditar. Disseram que eu estava emocionalmente abalada, que talvez estivesse projetando traumas antigos, que eu precisava pensar na igreja, nos fiéis, na reputação do ministério. O irmão Moacir foi mais além. Disse que, em casos como esse, a instituição costuma lidar de forma reservada para evitar escândalos. Sugeriu que eu retirasse os documentos e nos reuníssemos novamente em outro momento com mais discrição. Quando viu que eu não cedia, fez uma proposta, um acordo informal. Eu não levaria adiante as acusações e, em troca, Ademir seria afastado temporariamente para descanso, com uma ajuda financeira de reconhecimento pelo sofrimento. Meu estômago virou. Era isso? A alma da minha filha, das meninas que ele tocou, valia uma oferta em dinheiro e um afastamento com louvor? Neguei, com firmeza. Moacir se inclinou na cadeira e dessa vez deixou o verniz cair. Se você insistir, irmã Lídia, quem vai sair queimada dessa história é você. As pessoas respeitam o pastor, mas sabem do seu temperamento. Cuidado para não acabar sozinha.
Saí daquela sala com a cabeça erguida. Por fora, por dentro, o coração parecia ter levado um tiro. Mas eu sabia, a igreja não me salvaria. E eu não queria mais ser salva. Eu queria justiça. Os dias que seguiram foram cruéis. Jandira, a vizinha moralista, foi uma das primeiras a espalhar a história. Dizia no mercadinho, na farmácia, até no ponto de ônibus, que eu tinha surtado, que eu estava com inveja do sucesso do meu marido, que queria destruir o ministério dele por amargura. Teve até quem dissesse que eu estava possuída. É espírito de rebeldia, diziam. Eu não tinha tempo para me defender de todos, mas percebia os olhares na rua, os cochichos atrás das portas. Rebeca também começou a sentir. Um dia chegou da escola com os olhos marejados. Me perguntou: Mãe, e se ninguém acreditar na gente? Respondi que a verdade não precisava de aplauso. Ela só precisava resistir. Foi nesse meio tempo que Eliane, esposa de um dos presbíteros, me procurou discretamente. Me chamou na saída de um culto e, sem que ninguém visse, colocou um bilhete na minha mão. Escreveu que acreditava em mim, que também já havia sentido estranheza no comportamento de Ademir, que se eu precisasse, ela me daria informações sobre outros casos abafados. Mas tinha medo. Muito medo. Eu entendi. A estrutura da igreja era feita para silenciar mulheres. Cada uma que se levantava era engolida pelo julgamento. Mas agora, com Eliane, com Selma, com Rebeca, eu sabia que não estava mais sozinha. A gota d'água foi o confronto entre Rebeca e Ademir. Um sábado de manhã, ela entrou no gabinete dele com a coragem que eu levei 40 anos para ter. Perguntou com os olhos marejados se era verdade. Se ele havia mesmo feito o que fez com as outras meninas. Ele respondeu como sempre, desviando, minimizando, dizendo que aquilo era influência da mãe. Mas Rebeca não baixou os olhos. Voltou para casa e me disse: Eu vi no rosto dele. É verdade, eu sei. Foi então que eu decidi. A igreja não me ouviria, mas havia quem ouviria. Peguei as pastas, organizei tudo, pedi ajuda a Neide. Na segunda-feira seguinte, fui ao Ministério Público da cidade. Entrei de cabeça erguida, como quem leva o corpo ferido, mas a alma acesa. Entreguei os documentos, as provas, os relatos, contei tudo, detalhe por detalhe. Enquanto esperava para ser atendida, Rebeca segurava minha mão, e pela primeira vez ela me chamou de minha mãe corajosa. Aquilo bastou. Eu já não era só a esposa do pastor, nem só a filha do seu Agenor, nem só a irmã Lídia da igreja. Eu era mulher, mãe e, acima de tudo, verdade. Quando entreguei a última pasta no balcão do Ministério Público, foi como se meu corpo todo desabasse. Eram cópias, cartas, anotações, o relato de Selma, meus registros datados, até os bilhetinhos que Rebeca me deu. Cada pedacinho daquela história era uma rachadura na muralha que Ademir construiu por tantos anos. E agora, finalmente, estava tudo nas mãos de quem podia fazer algo real. Neide foi comigo. Ficou o tempo todo do lado de fora, sentada no banco da recepção, me esperando com um copo de água e aquele sorriso que me segurava por dentro. Eu tremia, mas não era mais medo. Era emoção. Era o corpo sentindo que, depois de tanto tempo, alguma coisa começava a se mover. Não demorou muito até a cidade saber. Em pouco mais de uma semana, a notícia se espalhou. Um inquérito havia sido aberto contra o pastor Ademir, com base em denúncias de assédio, coerção espiritual e abuso psicológico. Os jornais pequenos da região noticiaram com letras discretas, mas nas rodas de conversa era só o que se comentava. Na igreja, o silêncio virou caos. O presbitério, que antes tentou me calar, agora não sabia o que fazer com a exposição. E foi quando anunciaram, em um culto de quarta-feira, que o pastor Ademir tiraria um período sabático por questões pessoais. Era isso que eles chamavam de justiça, disfarçar vergonha com eufemismo. Mas por trás das cortinas, a verdade se espalhava. Fiéis começaram a se dividir. Alguns diziam que era perseguição, que o diabo estava tentando derrubar um homem de Deus.
Outros, mais atentos, começaram a lembrar de coisas estranhas, comentários impróprios, jovens que se afastaram sem explicação. O nome de Selma foi sussurrado mais de uma vez. Ademir, é claro, não se calou. Tentou se defender publicamente usando o que sempre soube fazer: o púlpito. Em um pronunciamento gravado, divulgado por membros da igreja, dizia que estava sendo vítima de uma trama diabólica, que sua própria esposa tinha sido desviada pela má influência do mundo, que orava por mim e pela minha filha para que voltássemos ao caminho do bem. Era cínico e eficaz. Muitos acreditaram, mas não todos. Rebeca, ao ver aquilo, não hesitou. Me chamou no quarto e disse que queria depor, que queria contar tudo o que viveu, o que sentiu, o que ele fez. E assim fez. Fomos juntas até a promotoria. Ela sentou diante da promotora e falou com firmeza, ainda que com lágrimas. Sua voz, mesmo trêmula, era um trovão. Ali, eu vi o milagre que esperava desde que a carreguei pela primeira vez nos braços. Minha filha não era sombra, era luz, e forte. Pouco tempo depois, o afastamento de Ademir virou oficial. Um documento assinado pelo Conselho da Denominação anunciou que ele estava suspenso de todas as atividades pastorais até o fim das investigações. Seu nome desapareceu do mural da igreja. O púlpito onde ele pregava foi ocupado por outro homem, menos eloquente, menos adorado. E eu respirei. Não foi um alívio completo. Ainda havia muito pela frente. Mas foi o primeiro suspiro verdadeiro em décadas. Pela primeira vez, eu podia andar na rua sem desviar o olhar. Ainda ouvia os cochichos, claro. Ainda sentia a hostilidade de olhares desconfiados. Mas agora havia também quem me cumprimentava com um "força, irmã". Quem me oferecia um pão no mercado sem comentar nada. Gente simples, que entendia a dor sem precisar perguntar. Foi nessa época que o irmão Davi, um diácono jovem, começou a mudar o comportamento. Ele sempre foi muito próximo de Ademir. Era quase como um filho espiritual, imitava até o jeito de falar. Mas com a denúncia, vi ele se afastar aos poucos. Passou a não citar mais o nome do pastor nos cultos. Em uma conversa rápida no pátio da igreja, me disse com os olhos baixos: "Tô revendo muita coisa, irmã Lídia. Muita coisa mesmo." Aquilo me tocou. Era a primeira rachadura visível naquele muro de adoração cega que protegiam em torno de Ademir. Outro sinal veio de forma silenciosa. Joelma, aquela jovem que sempre era chamada de filha do coração do pastor, simplesmente parou de aparecer. Sumiu dos cultos, do coral, dos grupos de oração. Uma irmã disse que ela estava com problemas pessoais, mas eu sabia. Ela estava fugindo, como Selma fugiu, como tantas outras preferiram fazer. E, infelizmente, eu entendia. O que doía era saber que, mesmo com tudo que eu tinha feito, muitas ainda não se sentiam seguras para falar. Que os traumas delas não podiam ser expostos sem trazer vergonha, culpa, medo. Mas eu esperava que o meu grito servisse de ponte, de referência. Que talvez, um dia, quando elas estivessem prontas, lembrassem que uma mulher teve coragem de romper o silêncio. E que isso era possível. Ademir, agora sem púlpito, sem pregações, começou a se esconder. Evitava sair de casa. Dizia que era por segurança, mas era vergonha. Pela primeira vez, a luz não estava mais nele. E com isso, suas sombras começaram a ser vistas com nitidez. Eu não desejei sua ruína. Nunca desejei a dor de ninguém, mas desejei justiça. E naquele momento, mesmo que fosse só o começo, eu sentia que a justiça começava a se mover. Como um rio que rompe uma barragem, como a primavera que insiste em brotar depois de um inverno cruel. 2 anos se passaram, desde que entreguei as provas ao Ministério Público. 2 anos de passos lentos, audiências silenciosas, idas e vindas ao fórum, perguntas que doíam, mas que eu respondia sem baixar os olhos. 2 anos em que, aos poucos, minha identidade deixou de ser a esposa do pastor e passou a ser só Lídia. O processo foi longo, como são todas as coisas que mexem com estruturas antigas. Mas no fim,
veio a sentença. Ademir foi condenado por abuso de menor e por coerção psicológica. A justiça reconheceu o que a Igreja tentou esconder. Perdeu os direitos eclesiásticos, foi banido da denominação e seu nome deixou de ser citado nos cultos, como se de uma hora para outra nunca tivesse existido. Eu recebi a notícia sentada na sala de casa, sozinha. A promotora me ligou pessoalmente. Não chorei, não gritei. Apenas fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez, não era um sonho. Era verdade. Ele não tinha mais poder. E eu não era mais sua sombra. Pouco tempo depois, o divórcio foi formalizado. Assinei os papéis no cartório com a mesma caneta azul que um dia usei para preencher minha certidão de casamento. Mas agora, a mão não tremia. E quando entreguei o papel assinado ao atendente, senti um peso sair dos meus ombros. Era como se o próprio ar mudasse de densidade. Ademir, é claro, não aceitou em silêncio. Gravou áudios, mandou cartas, escreveu um relato pastoral que distribuiu entre os irmãos mais antigos da igreja. Dizia que fui manipulada, que agi com rancor, que abri brechas para Satanás me usar como instrumento de destruição. Disse que orava por minha alma. Alguns ainda acreditaram, outros se calaram, mas a maioria começou a duvidar. A imagem dele, antes tão pura, agora era manchada por fatos, por relatos, por rostos, por provas. Foi então que decidi me mudar. A casa onde vivi por 22 anos já não me servia. Cada parede guardava um silêncio que gritava. Pedi ajuda a Neide, que me apresentou uma corretora de confiança. Consegui alugar um pequeno sobrado em um bairro mais afastado. Uma casinha simples, com 2 quartos, uma cozinha ensolarada e um quintal cheio de terra vermelha. Ali, recomecei. Rebeca, agora com 17 anos, foi comigo. Ajudou a pintar as paredes, escolheu as cortinas, trouxe flores para o jardim. Era o nosso novo lar. Sem pastores, sem sermões, sem medo. Mas nem tudo foram flores. Minha mãe, Ruth, rompeu comigo. Disse que eu havia destruído a reputação da família, que meu pai, se ainda estivesse vivo, morreria de vergonha. Disse que mulher que denuncia o marido deixa de ser mulher. Eu tentei conversar, tentei explicar. Disse que fiz o que fiz por amor, por justiça. Mas ela apenas respondeu: "Você rasgou a túnica que Deus costurou para você." Ela parou de me visitar. Quando cruzávamos na rua, baixava os olhos. Meu coração sangrava. Era como perder um último laço. Mas ao mesmo tempo eu sabia, não fui eu quem destruiu nada. Só parei de sustentar uma mentira. 1 mês depois da sentença, Selma me ligou. A voz ainda era frágil, mas havia firmeza. Disse que queria entregar pessoalmente o relato assinado ao promotor. Queria olhar nos olhos da justiça e dizer: "Foi verdade." Fomos juntas. Ela com os cabelos presos, uma blusa simples e o papel dobrado na mão. Quando entregou o documento, chorou. Mas foi um choro de libertação. Eu abracei aquela menina que agora era mulher. E em silêncio, agradeci por sua coragem. No fim daquele ano, tomei uma decisão que vinha adiando: visitar o túmulo de Elias. Voltei à antiga casa, agora vazia, à venda, com o portão enferrujado. Entrei pelo fundo, com uma pá nas mãos e uma flor branca na outra. Caminhei até o cantinho do quintal, onde, anos antes, enterrei meu primeiro filho em silêncio, com medo, sob o comando de um homem que dizia agir em nome de Deus. A terra estava seca, dura, mas cavei mesmo assim, devagar, sem lágrimas, apenas com reverência. Quando abri a cova, não vi nada além de poeira. Mas ali, naquele espaço invisível, eu deixei a flor. Me ajoelhei e sussurrei: "Você me ensinou a gritar sem voz." Foi um rito, um adeus, um reencontro. Ali mesmo, sozinha, eu fiz minha oração. Não pedi nada, só agradeci. Por ter sobrevivido, por ter rompido, por ainda estar de pé. E naquele silêncio, descobri que minha fé não havia morrido. Só havia mudado de lugar. 5 anos se passaram desde que assinei os papéis do divórcio e virei uma mulher oficialmente livre. A liberdade, no começo, foi estranha.
como se eu tivesse saído de um quarto escuro e levado um tempo até os olhos se acostumarem com a luz. A casa nova, pequena e silenciosa, me oferecia um tipo de paz que eu ainda não sabia bem como habitar. Mas, dia após dia, fui aprendendo. Rebeca, agora com 22 anos, tinha entrado na faculdade de psicologia. Quando me contou da escolha, disse que queria ajudar outras pessoas a saírem de prisões como a nossa. Eu quero ser ponte, mãe, como você foi para mim. Aquilo me emocionou de um jeito que nem sei explicar. Era como ver a colheita de um campo que eu achava perdido. Ela estudava à noite e trabalhava durante o dia em um escritório de advocacia pequeno. Acordava cedo, fazia seu próprio café, saía com as apostilas na bolsa e um brilho nos olhos que eu nunca tive aos 22. E isso me alegrava. Muito. Eu, por minha vez, levava meus dias com simplicidade. Cuidava das plantas do quintal, fazia crochê, cozinhava em silêncio, lia os mesmos livros pela terceira ou quarta vez. Às vezes, ia ao centro da cidade, comprava pão fresco, parava na praça e observava as crianças brincando. E mesmo sozinha, me sentia acompanhada. Pela memória de Elias, pela presença constante de Rebeca, pelo silêncio que agora não doía. Foi numa dessas idas à praça que conheci Osvaldo. Havia uma feirinha de artesanato acontecendo. Era mês de setembro, véspera do feriado da Independência, e a cidade estava toda decorada com bandeirinhas coloridas. Eu me aproximei de uma banca de compotas, e ele estava lá, com camisa xadrez, suspensório e um boné puído que mal cobria a cabeça já calva. Me ofereceu um doce de abóbora com um sorriso tímido. Eu agradeci, recusei o doce, mas não o sorriso. Nos esbarramos outras vezes nos dias seguintes. Sempre nos mesmos horários, na mesma feirinha, no mesmo banco de praça. Até que um dia ele me perguntou se eu aceitava tomar um café no armazém da esquina. Aceitei. E a conversa, para minha surpresa, foi leve. Não havia perguntas invasivas, nem julgamentos, nem elogios forçados. Apenas escuta. Ele falava baixo, tão baixo que às vezes eu tinha que me inclinar para ouvir. Mas era um silêncio diferente. Um silêncio bom, que não machucava. Descobri que era viúvo, pai de 2 filhas já adultas. Trabalhava com marcenaria, fazia móveis por encomenda e morava sozinho. Contou que perdeu a esposa há quase 10 anos e que desde então vivia de forma pacata, cercado de lembranças e madeira. Nosso café virou hábito. E o hábito virou amizade. Depois, virou algo que eu nem sei nomear direito. Um tipo de afeto manso, sem promessas, mas com presença. Um dia ele me disse, enquanto me ajudava a levar uma sacola pesada, "Você é diferente. Sua calma tem um peso bonito." Eu sorri, mas dentro de mim a vontade era de dizer, é que minha calma foi arrancada com muito esforço, e agora que chegou, não quero mais abrir mão. Rebeca foi a primeira a perceber. Comentou com um meio sorriso. A senhora está mais leve, mãe. Eu não disse nada. Só continuei lavando a louça. Mas por dentro, eu sabia que ela tinha razão. Conheci as filhas dele aos poucos. Fátima, a mais velha, foi a mais difícil. Me olhava com desconfiança, como se eu fosse uma intrusa. Achava que eu queria ocupar o lugar da mãe, tomar posse de algo que não me pertencia. E eu entendia. Sabia que dores antigas criam defesas. Não a forcei. Apenas estive presente. Um dia, ela me perguntou, quase em um desabafo. A senhora quer o quê com meu pai? Eu respirei fundo e respondi. Nada que ele não queira também. Só quero caminhar do lado. E, se der, trazer um pouco de leveza para esse fim de vida. Ela não respondeu. Mas desde então, passou a me tratar com mais gentileza. Aos poucos, os muros dela também começaram a ceder. Enquanto minha vida ganhava cores novas, uma notícia chegou sem fazer barulho. Foi Neide quem me contou, com aquele jeito direto dela. Você soube do Ademir? Respondi que não. Ela abaixou os olhos e disse. Morreu, semana passada, sozinho numa pensão, sem ninguém para velar o corpo. Fiquei em silêncio. Esperava sentir alguma coisa. Raiva, alívio, tristeza. Mas não veio nada. Nenhuma lágrima. Nenhum aperto.
Apenas um vazio seco, como se aquela presença tivesse evaporado do mundo sem deixar marca em mim. E, de certa forma, era verdade. O que ele tentou me tirar, eu recuperei. O que ele tentou apagar, eu reconstruí. A morte dele não me devolvia nada, porque eu já tinha me devolvido. Naquela noite, escrevi no diário pela última vez. Escrevi assim: ele se foi e eu fiquei, inteira, viva, em paz. Talvez isso seja justiça. E fechei o caderno. Pela primeira vez, sem dor. O dia em que completei 70 anos amanheceu com o céu claro, azulzinho, como se Deus tivesse decidido me mandar um recado silencioso. Você chegou até aqui. E cheguei, com o corpo marcado por memórias, com a alma costurada por dores e afetos, mas inteira, plena. Rebeca organizou uma festinha simples no quintal da nossa casa. Comprou aquelas toalhas de plástico florido, encheu bexigas coloridas e preparou brigadeiros caseiros. Disse que não ia deixar a data passar em branco. E eu, no fundo, entendi que aquilo não era só um aniversário. Era um marco, um ponto de virada, um símbolo de que, mesmo com tudo, a vida havia seguido e florescido. Vieram poucos convidados, os verdadeiros. Os que ficaram depois da tempestade. Neide chegou cedo com uma torta de frango nas mãos e um vestido amarelo vibrante. Disse que era para espantar qualquer sombra que tentasse entrar no meu dia. Selma veio depois, com passos tímidos, mas um sorriso cheio de ternura. Usava um lenço no pescoço e segurava uma sacolinha com um presente que fez questão de me entregar em mãos. Um caderninho com capa de tecido, bordado com a palavra recomeço. Osvaldo trouxe flores e ficou ao meu lado o tempo todo. Discreto, sereno, como sempre. Rebeca fez um pequeno discurso que quase me desmontou. Contou sobre minha força, sobre como eu a salvei, sobre como eu me transformei em farol quando tudo era escuridão. Disse que, se ela hoje conseguia estudar, sonhar e amar, era porque aprendeu isso comigo. Eu chorei. E chorei com gosto, sem vergonha, sem medo. Foi nesse momento que Osvaldo se levantou, ajeitou o suspensório, pigarreou baixinho e disse: eu não vim aqui só para comer bolo. Queria dizer, diante de quem importa, que tenho o privilégio de caminhar ao lado dessa mulher. E se ela quiser, quero continuar caminhando, até onde der. As pessoas riram, aplaudiram, e eu apenas estendi a mão que ele segurou com carinho, como sempre fez. Fátima estava ali também, quietinha em um canto, observando. No fim da tarde, quando os convidados já começavam a ir embora, ela se aproximou e me entregou uma caixinha de madeira. Disse: achei que a senhora devia ter isso. Quando abri, vi que eram cartas antigas que Osvaldo havia escrito para a esposa dele. Cartas bonitas, sensíveis, cheias de amor. E por cima, um bilhete. Agora você é parte da nossa história também. Obrigada por respeitar o que veio antes e por cuidar do que está por vir. Aquilo me tocou profundamente, porque no fundo, eu sempre temi invadir um espaço que não era meu. Mas ali, naquele gesto, entendi que amar depois da dor é possível. Que o amor não precisa ser um campo de guerra, que pode ser abrigo. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei sozinha no quintal. A mesa ainda tinha migalhas de bolo, copos vazios e lembranças espalhadas. O céu estava cheio de estrelas. Rebeca já dormia. Osvaldo já tinha ido embora com um beijo na testa. E eu fiquei ali, só respirando. Pela primeira vez em muito tempo, sem nenhuma culpa, sem pressa, sem dor. Pensei em Elias, em Rebeca, em Selma, em mim. Pensei na menina que eu fui, na mulher que me obrigaram a ser, e na mulher que me tornei. E agradeci, porque apesar de tudo, a vida não desistiu de mim. Hoje, quando olho para trás, não nego as cicatrizes, mas aprendi a ver beleza nelas. Porque cada uma me ensinou a resistir. E mais do que isso, a amar sem me apagar. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal.
É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode, sim, espalhar mais amor e esperança. Juntos. E se você, mulher, também passou por algo que te marcou, se um dia sentiu que não teria forças e mesmo assim seguiu, conta sua história aqui nos comentários. Quem sabe ela não vira uma dessas histórias contadas com tanto carinho por aqui? Vai ser uma honra dar voz à sua história.